Vai iniciar já? Vamos. Já está ao vivo, Bianca. Já está? Já. Olá, boa noite a todos que estão presentes, boa noite, agradeço a participação de todos, deixando claro que essa participação é muito importante também, se os alunos puderem assistir a esses protocolos, tá? Essa reunião, só para deixar claro aqui, retomar o que nós treinamos, nós testamos na segunda-feira, os pais não só entrem conosco pelo chat, tá? Então, dúvidas que vocês tiverem, questionamentos, vocês vão escrevendo, a Mariana e a Bruna vão acompanhando, e à medida que for possível, nós já vamos respondendo, tá bom? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Bom, o que eu preciso deixar claro para vocês, tá? Que esses protocolos são, com certeza, assim, são instruções, né? A mãe do Pietro colocou que não está aparecendo nada ainda. Mas eu acho que é por conta do delayzinho que tem, né? Tá bom, vamos lá. Né? Eu acho que vai... Se continuar, eu acho que é a Rebeca. O fato de nós estarmos ao vivo... Isso, o fato de nós estarmos ao vivo tem aí um delay para vocês, né? Um atraso aí de cerca de 1 minuto, creio eu, tá bom? Então, só retomando, o que eu vou apresentar para vocês hoje nada mais é do que instruções de segurança e saúde que com certeza vocês já estão cientes. Porém, eu como escola, quando eu falo é o Bonadei, né? Como escola, nós temos a obrigação de apresentarmos esses protocolos para que o pai realmente tenha ciência do que deve ser feito. Não são protocolos criados pelo Bonadei, entendeu? De forma nenhuma, são protocolos que foram enviados para nós pela Secretaria de Segurança e Educação e que nós temos que seguir à risca para que possamos ter aí uma retomada segura, né? Bom, então, a primeira questão aqui, retorno das atividades presenciais, tá? A previsão é para o dia 8 de setembro de 2020. Lá em junho, quando o Dória fez um dos poucos pronunciamentos que ele faz para falar exclusivamente de educação, ele e o Bruno Covas citaram a data do dia 8 de setembro. Mas também, como eu creio que vocês devam estar acompanhando, essa data pode ser revista, não se sabe se vai ser mantida ou não, principalmente porque existem cidades no estado de São Paulo que ainda estão na zona vermelha, né? Se eu não me engano, é Franca, Piracicaba e Ribeirão. Se eu não me engano, são essas 3 cidades, e aí automaticamente eles estão cogitando a alteração dessa data. Os municípios, eles têm autonomia para dizer quando as escolas poderão funcionar. Porém, o Guti, o nosso prefeito é o Guti, eu poderia seguir o decreto do Guti se nós fôssemos uma escola só de educação infantil. Mas nós somos uma escola de educação infantil, ensino fundamental, então, automaticamente, nós temos que seguir o decreto do governo, tá? Mas existe aí também toda uma movimentação das escolas particulares de que se essa data for jogada mais para frente, de que entre com uma liminar na justiça, se eu não me engano, o Distrito Federal conseguiu isso, entrar com uma liminar na justiça para que as escolas particulares consigam abrir antes do que for decretado pelo Dória, tá? Mas é aquilo, né? Alguns municípios do ABC Paulista, por exemplo, já anunciaram que não vão retomar esse ano. Mauá, Santo André, creio que Diadema, São Bernardo siga a mesma linha de raciocínio, não retorna em 2020. E nós, Bonadei, podemos sim, se tiver essa movimentação das escolas particulares para retomar antes, nós podemos acatar isso, brigar por isso. Porém, é aquilo, é por sua conta e risco, né? Porque se nós voltarmos antes, lógico que nós voltaremos com todos os protocolos exigidos, né? Mas se eu tiver um caso de Covid, automaticamente a vigilância sanitária vai baixar aqui na escola,
E aí, por mais que eu apresente os protocolos, vai ficar assim, ok, você seguiu os protocolos, porém o governo impôs que não deveria retornar às aulas. E vocês, por conta e risco, retornaram. E aí, fica a critério deles fechar a escola ou não. Então, assim, é uma situação a ser analisada. Não tomamos nenhuma decisão ainda, justamente porque nós não temos a data. O secretário da Educação, o Rocieli, ele me parece que vai se reunir agora na sexta-feira para eles definirem se será mantido 8 de setembro ou se será prorrogado. Então, assim, tão logo nós tenhamos essa nova data, ou se realmente, de fato, poderemos manter 8 de setembro, nós vamos comunicar a todos, tá? A escola tem uma postura de que nós gostaríamos sim que as aulas retornassem, principalmente porque nós temos consciência que muitos pais precisam da escola, que já estão retornando para as atividades presenciais, né, para os seus afazeres, não estão conseguindo mais trabalhar remoto e precisam da escola. Então, mas também nós não vamos tomar nenhuma atitude precipitada de ir contra o que o governo impõe, porque é o que eu disse, né? Fica cada um por sua conta e risco. Pode ser que eu abra antes e não tenha nenhum caso, pode ser que eu abra e tenha que responder por isso também, tá? Bi, então, só uma pausa aqui. Olha, para mim está acontecendo isso, para a Mari também, uma mãe escreveu que está dando eco na sua voz, como se estivesse travando um pouquinho. Dá uma conferida aí na internet. Só para... Tá travando um pouquinho, se der para... A minha internet tá cheia aqui. Tá. Pode ser o delay, então. Deixa eu... Tentem reiniciar. Para quem estiver acontecendo isso, tentem sair e entrar de novo. Se continuar o problema, enviem aqui para gente. Pode Mas continuar, isso é geral ou só é um outro caso? Porque pode ser mesmo a recepção, né? Vamos ver. Tá. Então, aqui, continuando, tá? As considerações que eu vou apresentar aqui, novamente, não são protocolos criados pela escola, tá? São protocolos criados pela Secretaria de Saúde, Anvisa, e que nós temos que passar para vocês, tá bom? E qualquer alteração que existir com relação a esses protocolos, vocês serão sinalizados também, tá bom? Bom, a primeira questão, formulários. Nós temos duas situações aqui. Os pais que desejam enviar os filhos para a escola e os pais que não desejam enviar os filhos para a escola mais até o final desse ano letivo. Ano letivo que eu digo até dezembro de 2020, pode ser que seja prorrogado ou não, isso também é uma incógnita nesse momento, tá? Os pais que desejam enviar as crianças para a escola, seja porque já voltaram a trabalhar, seja porque desejam que eles estão sofrendo com isolamento, enfim, esses pais terão de preencher um formulário de autorização, provavelmente esse formulário será enviado para vocês pelo WhatsApp mesmo, esse Google Forms que nós já estamos acostumados a enviar para vocês para fazer pesquisa e tudo mais. Então, os pais que desejam enviar as crianças vão preencher esse formulário com o nome completo, o nome do aluno, falando que estão, preenchendo assim, colocando lá que estão cientes de todos os protocolos de segurança, que irão cumprir com isso, porque também cumprir os protocolos, gente, é muito da consciência individual, da consciência de cada um, porque nós não temos como também fiscalizar isso, é insano uma coisa dessa, então vai muito da consciência de cada um e é exigido esse protocolo, esse formulário. Quero mandar meu filho para a escola, ok, estou ciente de todos os protocolos de segurança e vou cumpri-los à risca, tá? E as crianças, creio eu que todas já devam ter sido vacinadas contra a gripe nessa campanha de 2020, mas caso alguma criança não tenha tomado a vacina, também isso é exigido. A criança, para voltar a frequentar a escola presencialmente, mesmo que num curto período, obrigatoriamente tem que tomar a vacina da gripe, tá? Na campanha agora de 2020. Vai ter que apresentar a carteirinha de vacinação atualizada. E os pais que não desejam... Oi? Volta o seu compartilhamento de tela. Foi interrompido. Oi? Isso, agora tá.
E os pais que não desejarem enviar os seus filhos para a escola também deverão preencher um formulário, né, se comprometendo a continuar acompanhando as aulas online com essas crianças, remotamente com essas crianças. Por quê? Pela lei, a lei vigente, né, é assim, a escola abriu, a criança tem que ir para a escola, porque senão fica com falta, e se ficar com falta pode perder o ano de acordo com X faltas que ela tiver. Só que isso é numa situação totalmente normal. A situação que nós estamos vivendo agora, ela é totalmente atípica, então eles estão criando, eu não sei se estão criando, se já criaram uma PL, um projeto de lei, que vai permitir para o pai, pelo menos até o final de 2020, optarem mandar a criança ou não para a escola. Os pais poderão optar, e se optarem deixar a criança em casa, a criança não vai ficar com falta, a criança não vai perder o ano, desde que ela continue acessando as aulas, assistindo as aulas remotamente, tá? Então, aí, o que entra da escola, que foi um investimento que nós fizemos recentemente? Nós fizemos toda uma estruturação aqui na escola com relação à internet, que a internet que nós tínhamos antes era uma NET, algo assim que nos atendia no dia a dia para o que nós precisávamos, só que com uma NET é humanamente impossível 12, 15 professores estarem ao vivo do mesmo lugar, apresentando, dando aula. Então, nós investimos nessa internet, que é um link dedicado, que é uma espécie de antena própria de internet, né, assim, simplificando, para que os professores consigam, então, simultaneamente, dar aula presencial e quem estiver em casa estar assistindo essas aulas online, porque o professor, a partir do momento que as aulas presenciais voltam, pouco ou muito, né, numa carga horária reduzida, o professor não vai conseguir dar uma aula para quem está presente e gravar uma aula para quem está em casa. Isso não vai acontecer. Por isso, o investimento da escola nessa questão da internet. As crianças terão aula de casa ou na escola ao mesmo tempo, entendeu? O professor vai estar ao vivo ao mesmo tempo, interagindo com quem está na sala e interagindo com quem está em casa. Vai funcionar às mil maravilhas? Nós pretendemos, assim, esperamos que sim. Nunca passamos por uma situação dessa, assim, tudo vai ser treinado, igual nós fizemos, treinamos, ensaiamos, aí testamos a internet para esse webinar, tudo vai ser também treinado para as aulas, quando as aulas retomarem. Mas poderão acontecer algumas falhas. O investimento está sendo feito para que flua da melhor forma possível e atenda as duas situações, presencial e em casa, tá bom? Tem alguma dúvida com relação? Não, deixa só eu complementar aqui. Nós acreditamos que a semana de retomada, nós estamos nos preparando para o pior cenário. Do mesmo jeito que quando nós iniciamos na modalidade online foi aquela loucura, essa primeira semana aí da retomada, vocês vão sentir também até uma sensação de falta de organização, mas não é. Nós vamos, como a Bianca falou, fazer ensaios, orientá-los, reforçar as orientações, mas pode acontecer de ter algum erro, né? Como a Bianca falou, nós nunca passamos por isso, então falhas poderão acontecer. Nós estamos trabalhando muito para que isso não aconteça, mas vai ser uma nova adaptação. E aí talvez isso altere novamente o horário das aulas online, vai depender muito, porque tem que ser um ensaio, tem que ser muito sincronizado. O horário que os alunos poderão estar no portão, o horário que o professor vai poder estar em sala com o aluno, os intervalos para o pessoal da limpeza higienizar as salas. Então, é muita coisa envolvida. Então, essa primeira semana, eu acredito que vai ser pode ser até um pouco estressante, mas faz parte. Nós já estamos prevendo isso, tentando evitar. Mas se acontecer, faz parte. Pode ir. Tá, então aqui. Esses protocolos que eu vou passar para vocês para atender o público em geral, tá? Aqui nós não vamos, neste momento, sinalizar como será para o berçário, para o mini maternal, para o infantil, primeiro, oitavo, não vamos sinalizar assim, por segmento, porque senão eu vou me estender demais, entendeu? Vai ficar uma reunião extremamente cansativa. Então, eu vou passar as informações gerais do que é exigido dos protocolos, e aí, posteriormente, creio que mais para o final do mês de agosto, vocês receberão um kit, cada pai receberá um kit
com as instruções dos protocolos voltados para a idade da criança mesmo, tá? Porque, por exemplo, o berçário, o berçário, os bebês que retornarem, não vai poder deixar mamadeira na escola, não vai poder deixar fralda, tem que trazer roupa de cama, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Maternal, tem o uso da máscara, entendeu? Mas assim, mas eles são pequenos, como é que a gente vai fazer? É uma idade que gosta muito de colo, mas o professor não vai poder ficar tanto no colo. Então, assim, nós vamos definir depois, vamos entregar para vocês um kit detalhado por idade, tá? Agora, nesse momento, é um geralzão mesmo, para que a gente consiga ser breve e não se estenda muito, tá? Então, aqui, a primeira coisa que eles passam, né, eles que eu falo, a Secretaria de Saúde, né, eles exigem e pedem para que a gente sinalize. Antes de sair de casa, a primeira coisa, se a criança, o pai, alguém que habita a mesma moradia, teve contato com uma pessoa que atestou positivo para o Covid, essa criança não pode frequentar a escola, mesmo que ela seja assintomática, porque aí cai naquela discussão, mas é assintomático, transmite de toda forma, enfim, não pode. Teve contato com uma pessoa que teve Covid, o que é esse contato que eles falam, né? Uma distância inferior a 2 metros com a pessoa que está contaminada, ficar no mesmo ambiente por mais de 15 minutos, é contato. Então, é bem possivelmente que você tenha sido contaminado. Então, teve contato, ficou sabendo, meu vizinho pegou, tive contato com ele, a criança não pode vir para a escola. Por isso que eu falo, é muito uma questão aqui individual de consciência. Porque se você sabe que a pessoa teve Covid, você teve contato, mas o teu filho não apresentou sintoma, você pode mandar ele para a escola, porque como é que a gente vai comprovar isso? Entendeu? Então, é muito uma questão de consciência, tá bom? Os alunos que se enquadram no grupo de risco, diabéticos, que nós temos crianças diabéticas aqui, cardíacas, nós temos crianças cardíacas, crianças com asma, bronquite, nós temos muitas crianças nesse quadro, oncológicos, graças a Deus, não temos nenhum caso. Mas as crianças que se enquadram, que se encaixam neste quadro considerado de risco, só poderão frequentar a escola com autorização médica, tá? O médico tem que... Porque assim, nós conhecemos nossos alunos e nós sabemos os que têm a saúde mais sensível, mais delicada, nós sabemos quem é quem. Então, para esse aluno poder retornar para a escola, tem que apresentar um atestado do médico autorizando que ele retorne, tá bom? Vi, deixa eu fazer uma pausa rapidinho. Olha, tem algumas perguntas que estão aparecendo aqui no chat que serão respondidas ao longo da transmissão. E aí o que eu vou fazer? Perguntas que eu sei que não tem resposta, eu já estou respondendo aqui no chat. Essas que serão respondidas, eu vou deixar aqui no stand-by, que quando chegar o pai vai sanar a dúvida. No final do webinar, da transmissão, se ainda houver dúvidas, a gente retoma, tá bom? Deixa um finalzinho, um período aí no final, só para esses esclarecimentos, tá? As que estão pendentes aí, que vocês não estão vendo publicadas, são essas questões que eu vou deixar para serem esclarecidas no decorrer. Pode continuar, Bia. Só uma coisinha, tem muitos pais mandando mensagem no meu WhatsApp particular, eu não vou conseguir auxiliá-los, tá? Então, por favor, ou manda na coordenação ou manda pelo chat, tá? Porque eu não consigo agora dar atenção para vocês, tá bom? Outra questão, os pais devem verificar a temperatura das crianças diariamente, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, tá? Se a criança apresentar uma temperatura superior a 37,3, tem que ficar em casa. Porque pode ser uma simples gripe, pode ser um resfriado, pode ser até uma virose, mas também pode ser Covid. Então, nós não podemos correr o risco e nem expor as outras crianças, ou os colaboradores, ou os professores, enfim, a nenhum tipo de risco. Então, a temperatura será aferida aqui também no portão da escola, antes de vocês entrarem. Isso eu vou falar mais na frente. Mas é muito importante que o pai tenha esse controle para que não haja nenhum constrangimento no portão, tá? Eu vou explicar mais para frente também. Alunos com sintomas de Covid ou com febre, eles, na teoria, né, o que os protocolos exigem, que só frequentem a escola com a febre cessada após 48 horas, sem tomar medicamentos. Porque não adianta, porque o medicamento, ele mascara, né?
Você está com 38, toma lá uma Novalgina, vai ficar com 36, vem para a escola. Daqui 2, 3 horas vai ficar com 38 de novo aqui na escola. Então, é isso que eles pedem. Não mascarem a febre, entendeu? Cuidem em casa. Se depois de 48 horas, sem medicamento, sem antitérmico, a criança estiver com a temperatura normalizada, pode voltar a frequentar a escola, tá bom? Sintomas de Covid exigem que o aluno permaneça em casa. Quais são os sintomas de Covid? Tosse, febre, falta de ar. Conversando com o pediatra, eu descobri também que dor abdominal é um sintoma de Covid. Às vezes a criança não tem tosse, mas ela tem febre e dor abdominal. É um sintoma de Covid, tá? Então tem que ficar aí em isolamento por 14 dias e só pode frequentar a escola com autorização médica, né? Então, ou porque atestou negativo, aí o médico vai dar alta para frequentar a escola, ou porque de fato fez o isolamento e aí pode retornar para a escola. Crianças que tenham sintomas de gripe podem frequentar a escola? Não é Covid, fez o teste, deu negativo, mas pode frequentar a escola com gripe? Não pode, não pode, infelizmente não pode, tá? Isso também é um protocolo. Gripe é uma influenza lá, gripe é uma coisa, Covid é outra, mas os sintomas são muito semelhantes, então, assim, mesmo se der negativo no teste do Covid, salvo se o médico se responsabilizar e autorizar a frequência escolar dessa criança, ele pode vir para a escola. Se não, na verdade, gente, friamente falando, vamos ser transparentes aqui, né? A criança pode frequentar a escola desde que esteja extremamente saudável. Tá? Sem febre, sem tosse, sem coriza, sem falta de ar, aí pode frequentar a escola normalmente. Caso tenha qualquer um destes sintomas, é melhor ficar em casa, tá? Pelo período estipulado de 14 dias aí da quarentena ou até o médico autorizar que ele pode voltar a frequentar a escola normalmente, tá bom? É obrigatório que todos os alunos portem antes de sair de casa e aqui na escola também. Álcool em gel. O que a escola também já se precipitou com relação aos nossos alunos. Neste kit que vocês receberão de segurança, com as instruções por segmento, por idade, do que cada responsável terá que fazer, cada aluno terá que fazer, nós enviaremos um álcool em gel por aluno em formato de chaveiro, tá? A gente pensou assim, chegou à conclusão. Travou. Cada aluno vai receber da escola um álcool em gel no formato de chaveiro. Oi? Oi, você travou. Eu travei? Travou. Voltou. Voltou? Voltou. Até onde vocês escutaram? Um pouquinho antes de você falar do chaveiro, que os alunos vão receber o chaveiro. Espera só um pouquinho, deixa eu voltar aqui o compartilhamento. Então, voltando, os alunos receberão um chaveiro em álcool em gel da escola, já vai o tubinho junto, então os pais só vão ter que ficar repondo o álcool à medida que esse vai acabando, tá? Máscaras faciais, tem que portar, é obrigatório. Se vai ser de tecido, se vai ser descartável, aí fica a critério de cada pai. Tem pai que prefere de tecido, tem pai que prefere descartável, então, assim, não tem problema desde que utilizem. Se for de tecido, aconselhável é que venha com uma e traga mais uma ou duas na mochila. Se for descartável também, que venha com uma e traga mais meia dúzia na mochila. Não sei quanto tempo essa criança vai ficar na escola, mas assim, é sempre importante que haja troca, tá? E aí o que eles falam? Tem que vir com uma máscara no rosto, trazer 2 sacolinhas dentro da mochila. Uma para as máscaras limpas e uma para as máscaras sujas. Salvo se elas forem descartáveis, porque aí nós teremos um lixo apropriado para que as crianças descartem. Outra coisa que é sugerido, lenços umedecidos.
que eles carreguem também de alguma forma um lenço umedecido para que sempre que for tocar corrimão, maçaneta, eles toquem com isso. Pensando friamente, se torna difícil o dia a dia, né? Então, o que nós também vamos disponibilizar por toda a escola? Nós já tínhamos isso, que era o álcool em gel, só que nós tínhamos nos pontos principais, nos pontos chaves, né? Banheiro, refeitório, agora nós vamos colocar um em cada sala de aula. Então, assim, o que vocês têm que instruir as crianças, que nós também instruiremos aqui diariamente, é o hábito. Tocou na maçaneta, então, o lenço umedecido talvez seja uma coisa, assim, difícil no dia a dia, né? Então, tocou na maçaneta, passa álcool em gel, entendeu? Isso é o que mais vai ter pela escola, desde os álcools em parede, tá? Os dispensers em parede, tá bom? Opte por deixar os calçados na porta de casa e calçá-los apenas na saída para a escola e no retorno a mesma coisa. Então, sugerido que não ande com os calçados dentro da residência, né? Porque se estiver contaminado, leva aquilo automaticamente para dentro de casa. Então, deixa na porta principal, entra descalço ou com outro calçado, enfim. Aí o hábito é o de cada um, né? Mas assim, o que eles sugerem é isso. O calçado que vai para a rua, que ele seja deixado da porta para fora, né? E aí você tenha um outro calçado que você usa internamente, um chinelo, uma crocs, enfim, tá? Se morar em prédio, prefira as escadas ao elevador, por conta justamente do contato muito próximo, né? Ou se morar, você já mora no 25º andar, humanamente impossível ficar de escada. Então, assim, tente utilizar o elevador ou sozinho ou só com as pessoas que moram na sua casa, né? Eu creio que isso já seja um hábito de muitos de vocês, mas mesmo assim eu tenho que partilhar essa informação, tá? Eu tenho que compartilhar isso com vocês. Então, assim, se mora em prédio, opte pela escada. Se for inviável a escada, então sempre no elevador sozinho ou apenas com pessoas da mesma família, tá bom? E não compartilhar em hipótese alguma objetos pessoais. Aí mais para frente eu vou entrar mais a fundo nessa questão dos objetos pessoais. Até aqui tudo bem? Bi, vamos fazer uma pausa que a tua internet está picotando demais. Deixa eu... Que estranho, Conecta deixa eu na entrar minha, de novo, peraí. Só um minutinho. Vamos lá. Desconectou e voltou? Enquanto você desconecta aí, eu vou respondendo as dúvidas dos pais aqui. Mari, você está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Vamos lá. Tá. Eu vou respondendo aqui. Eu troquei aqui novamente. Vamos ver se agora fica com menos falha, tá? Posso prosseguir? Pode, eu ia responder algumas dúvidas, mas vamos lá. Então pode responder, não? Vamos lá, então. Como será a interação com os alunos que estarão remotos, uma vez que o professor não ficará na frente do computador, tendo que dar atenção aos alunos presentes? Então, nós não sabemos. Nós vamos saber realmente quando for na prática. Até mesmo porque a orientação é que o professor não pode circular na sala de aula, o que afeta aí muito a nossa metodologia, porque desde o começo nós falamos isso, né? Para nós não existe educação sem a troca, sem o contato do professor. O professor ele não fica sentado na cadeira ali, na mesa do professor, olhando a turma. Ele fica andando pela sala, trocando, tirando dúvida, e isso vai se perder. É bem provável que o professor dê aula sentado. Assim, pelo que os protocolos exigem, é o professor na mesa dele, os alunos na carteira deles, entendeu? Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente também. Então, a interação vai ocorrer porque o professor sentado vai estar enxergando, porque assim, as aulas não ocorrem nesse mesmo formato, porque eu, nesse momento, eu não visualizo nenhum dos pais. Eu vejo a minha tela apenas. Nas aulas online, isso não acontece. Nas aulas online é um outro formato de vídeo. Os professores visualizam os alunos, né, nos quadradinhos. Então, é bem provável que a interação ocorra, porque de uma forma muito fria, vamos dizer assim, né,
porque ele vai estar sentado, olhando para quem está na sala, sentado nas carteiras, e ao mesmo tempo olhando para o computador, onde ele vai ver aqueles quadradinhos com as outras cabecinhas, entendeu? Justamente por conta do que a Bruna falou, os protocolos não permitem que os professores circulem. Chega a ser cruel, mas a gente tem que seguir à risca, entendeu? Então, e assim, não, tem mais 4 perguntas aqui, a gente aproveita. Então, assim, como vai ser? Honestamente, essa resposta nós não temos hoje. Quando acontecer, a gente vai testar e aí, de novo, volta no que a gente falou lá em março, feedback, ó, o professor não está conseguindo dar atenção, é questão de nova adaptação, talvez um novo caos, infelizmente, mas a perspectiva é essa. Outra dúvida aqui, podemos optar por aula online e caso não dê certo, podemos mudar? Sim. Sim. Você só vai trocar o formulário. Exatamente. E também tem que ver, porque a escola tem que determinar 35% de alunos presenciais. E talvez a gente dê preferência, nós não definimos isso ainda, talvez os 35% que precisam mandar agora sejam a prioridade. Então, mudar... Se nós não estivermos com a quantidade exigida completa, é possível mudar sim, tá? E como a Bianca falou, trocar o formulário. Criança alérgica que sempre tosse, espirra e tem coriza, não deve frequentar a escola então? Não, porque pode ser confundido os sintomas, né? Aí a Bianca, que também está mais a par, pode complementar a minha resposta. Gente, aí é muito assim, eu tive até um funcionário que me fez essa mesma pergunta, eu tenho rinite alérgica, eu não posso voltar? Pode, desde que você tenha um atestado médico informando que você tem rinite alérgica, né? No caso, a criança também apresente um atestado do pediatra informando que está apto a voltar para as atividades presenciais, porque os sintomas que ela apresenta são de uma rinite alérgica, entendeu? É só isso que nós precisamos. A criança, para voltar, ela tem que ter o resguardo médico, então. É a mesma situação, por exemplo, vamos supor que eu tenho um aluno que tenha diabetes e o pai... Está me ouvindo? Sim, não, é porque travou aqui para mim. Não, e normal. O pai não tem o que fazer, tem que mandar para a escola, entendeu? Então, esse pai vai até o pediatra dessa criança e vai pegar um atestado dizendo que ele pode voltar, mesmo tendo diabetes, entendeu? Então, assim, se o médico falar que ele pode, quem sou eu para proibir a entrada dele? A entrada será proibida, barrada, vamos dizer assim, é uma palavra forte, né? Mas ela vai ser barrada na porta da escola se for aferida a temperatura e a criança estiver com 37,5, 37, apresentou qualquer sintoma de febre, estágio febril ou febre, nós temos que barrar, infelizmente, tá? Salvo qualquer outra situação, se apresentar o atestado médico, poderá frequentar sim, tá bom? Só mais 2. Só um comentário aqui, tem que haver distanciamento entre alunos. Sim, tem que haver distanciamento. A Bianca vai falar, inclusive, vai até ter sinalização no chão da sala, onde deve ficar a carteira do aluno. A Bianca vai evoluir aí. As crianças terão que permanecer de máscara durante todo o horário de aula? Sim. Inclusive durante atividades físicas. Muito salvo, que também aí é uma brecha que a Secretaria da Saúde abriu para as aulas de educação física. Se for uma atividade aeróbica, onde a criança não saia do lugar, mas tipo assim, fique correndo no lugar, fique fazendo flexões no lugar, que aí realmente possa ter uma dificuldade de respiração, porque é uma atividade aeróbica. Então, o professor vai ficar responsável em determinar os locais onde cada um vai ficar, vai riscar no chão mesmo, né? Um quadrado, você pode ficar aqui, dali 2 metros, 1,5 metros, você pode ficar aqui, mas a criança não pode sair do lugar, entendeu? Ela vai fazer todas as atividades de ficar pulando, correndo no mesmo lugar. Nessa situação específica, o professor fica responsável em pedir para que a criança tire a máscara e depois, acabou a atividade, põe a máscara e volta para a sala de aula. E obviamente, nos horários de intervalo, para comer, ela vai ter que tirar a máscara, né? Então, assim, essas pequenas situações serão aceitas, né? Mas qualquer outra, não. Não, tem que ficar de máscara tempo integral. Sim, eu falei da aula de educação física, como a Bianca falou, esse é um caso em que pode tirar. Se ela for fazer uma atividade, o único caso. o único. Porque, na verdade...
Na verdade, a única aula, porque assim, judô tá proibido, nós não tínhamos judô, né? Mas só para vocês entenderem, judô tá proibido, balé tá proibido, treino desportivo tá proibido, futebol tá tudo proibido. A única matéria que continua sendo autorizada é a educação física, porque ela é atividade obrigatória na matriz curricular. Eles não podem simplesmente tirar a educação física da matriz curricular. Então, assim, na situação específica de educação física, dessa forma como eu expliquei para vocês, a criança vai poder praticar atividade sem a máscara. Porque qualquer outra atividade coletiva está proibida, a escola não pode retomar, entendeu? Então, está proibida a capoeira, está proibida a aula de dança, está proibido o treino, está proibido o ginásio, está tudo proibido até o final de 2020, entendeu? A gente não pode retomar com essas atividades. Só não pode tirar da educação física porque ela é uma matéria obrigatória, tá? Então, na educação física, a gente ainda vai trabalhar dessa forma. Mas muito também o professor sendo responsável pela turma. E, lógico, uma sala que tem 20 alunos, não virão os 20 ao mesmo tempo, porque é o que a Bruna falou. A gente tem na primeira fase aí 35% da escola e 35% das turmas automaticamente. Então, vai ter mais espaço, cada um no seu espaço delimitado. Tá bom? Vamos continuar um pouquinho, tem muitas aqui, mas vamos continuar um pouquinho, depois a gente retoma para as perguntas. Deixa eu só voltar aqui o compartilhamento. Bom, aqui, peraí. Aqui já foi, tá. Mais um protocolo referente ao transporte, né? Também, aqui é uma instrução que nós temos que passar para vocês, que eu também creio que vocês já devam fazer isso hoje, já devam estar carecas de saber, mas nós temos que passar também. Transporte particular. Se for possível, opte pelo transporte particular, lógico, se for possível, porque a gente sabe que nem todo mundo tem carro, enfim. E transporte apenas pessoas que habitam a mesma moradia. Mas, se porventura for dar carona, sempre apenas uma pessoa no banco de trás, sem muito contato, tá? E o que eles falam dessa bolha de segurança? Eles utilizam muito esse termo bolha de segurança. Abre a porta, passa o álcool em gel, fecha a porta, porque entende-se que seguindo esse passo, abre a porta, passa o álcool, fecha a porta, entende-se que você vai estar protegido mesmo, entendeu? Não tem como você levar o vírus para dentro do carro, vamos dizer assim, tá? Sempre transporte, malas, bolsas, pastas, brinquedos, tudo no porta-malas, no banco, no porta-malas, nunca junto com o passageiro, sempre no porta-malas para que não haja contato. É assim, gente, friamente falando, é umas coisas que você fala, meu Deus, nossa, é melhor então ficar dentro da bolha, não sair para nada, porque no dia a dia, quando você pensa, ainda mais pais que têm 2, 3 filhos, é bem complicado você aplicar tudo isso no dia a dia. Mas, de novo, é o que eu falei, nós temos que passar isso para vocês, entendeu? E, de alguma forma, ou da melhor forma possível, cada família vai adaptar as situações para si, tá? Para proteger a si e as pessoas que moram com vocês, tá bom? Transporte por carro, moto, bicicleta, exige o uso de máscara de proteção. Em São Paulo, existe uma lei que as pessoas que andam sem máscara serão multados em R$525, se eu não me engano. Se estiverem em um estabelecimento sem máscara, o estabelecimento é multado em R$5.000. Essa regra não existe aqui em Guarulhos, tá? O Guti não aderiu. Se por acaso você estiver andando sem máscara, você não vai ser multado. Mas aí, de novo, aquilo é uma questão de consciência, entendeu? De preservação mesmo, a si e aos seus entes. Então, aqui cada um, é aquilo que eu falo, cada um sabe onde aperta seu calo, entendeu? O vírus existe, os números comprovam isso. Por mais que a gente fale, existe aí uma guerra política, existe, ok, mas assim, o vírus também existe, a doença existe, pessoas morrem disso, entendeu? Então, se preservar, eu acho que é a melhor forma, assim, é a melhor coisa a ser feita, até que saia a vacina. Se é que vai sair realmente no primeiro semestre de 2021, como está sendo prometido, tá? Aqui é uma orientação para as crianças, aguarde sentado para que você possa descer do carro, mesmo para evitar aquela aglomeração de ficar um em cima do outro para descer do carro. Então, assim, um de cada vez, né, cada um no seu ritmo. No interior do transporte, utilize a máscara. É necessário.
Se optar por utilizar transporte privado, táxi, Uber, utilize o banco de trás sempre e siga as mesmas orientações de higiene, que é essa questão. Usa máscara, higienize sempre as mãos, se possível pegue, abra maçanetas com lenço umedecido e descarte esse lenço logo após o uso em uma sacolinha, tá? Então, assim que sair do transporte, sempre desinfete as mãos com álcool em gel, tá? Isso é premissa básica, né? Diante de uma pandemia, tá bom? Transporte público, não sei se nós temos crianças que utilizam transporte público, eu creio que não, né? Porque os nossos alunos, no 9º ano, eles ainda têm na faixa de 12, 13 anos, dificilmente já andam sozinhos em ônibus, mas também preciso passar para vocês, tá? Que mantenha sempre a distância de no mínimo 1,5 metro das pessoas, entrada e saída do meio de transporte, não toque pessoas ou superfícies. No interior do transporte coletivo, utilize máscara, tente manter a distância possível de outro passageiro. Pensando nos transportes, né, da nossa cidade, você fala, como isso, né? Isso foi a mesma questão que eu tive com os colaboradores aqui da escola que utilizam transporte público. Como isso, né? Se é tudo um em cima do outro, onde cabe 40, eles colocam 70. Mas a gente tem que tentar fazer assim, ter o menor contato possível, então tentar manter a distância pelo menos no ponto, não ficar conversando muito próximo, enfim, é necessário, tá? Apesar de algumas situações não nos permitirem agir dessa forma, a gente tem até funcionários nossos, colaboradores nossos, que utilizam transporte, que estão optando em vir a pé. É um percurso um pouco mais longo, demora um pouco mais, mas pelo menos, assim, é o que eles falam, a garantia de que eu estou saudável, né? Então, é uma instrução também que precisa ser passada. Mesma coisa, utilizar sempre o álcool em gel. Transporte escolar. Eu não sei se os pais o transporte escolar, ele sofreu demais com essa pandemia, né? Infelizmente, eu conheço alguns casos de que os tios da perua, vamos chamar assim, né, já falaram que não vão retomar, porque assim, eles não estavam ganhando o suficiente nem para pagar o financiamento. Muitas das peruas, das vans são financiadas e eles não estavam recebendo nem o suficiente para isso, porque não faz sentido o pai manter a mensalidade de transporte escolar se ele não está sendo utilizado, né, não está prestando serviço. Por mais que ele negocie em deixar isso mais para frente, enfim. Mas, assim, eu creio que o transporte escolar, até onde nós temos a informação, quando as aulas presenciais retornarem, o transporte escolar também será autorizado a retornar. E aí, eles têm que seguir esses protocolos que eu vou ler para vocês aqui rapidamente, até para que vocês, assim, acompanhem caso alguma criança utilize o transporte escolar, tá? Então, sempre na van, são sempre 2 pessoas, o motorista e o monitor, né? E aí eles têm que estar livres de sintomas, usar sempre as máscaras, luvas, o tempo todo. Eles terão que limpar e desinfetar o transporte 2 vezes ao dia, tem que disponibilizar o álcool em gel dentro das vans, tá? E tem que manter as janelas do transporte escolar abertas. Por quê? Aqui na escola também, tá, gente? Nós não temos, né? Mas assim, vamos supor que nós tivéssemos ar-condicionado, está proibido o uso de ar-condicionado. É só a ventilação natural mesmo, janelas abertas, portas abertas. O uso de ar-condicionado está terminantemente proibido, tá? Os alunos deverão fazer fila com a distância de 1,5 metro para conseguir entrar na van. Eles não vão sentar um ao lado do outro, bem provável que seja um aluno sim, um banco sim, um banco não, um banco sim, um banco não. Muitos tios de transporte escolar não voltarão a trabalhar também por essa questão, porque para ele não compensa, às vezes, transportar 5, 6 alunos, entendeu? Então, isso é uma questão que vocês, quem utiliza transporte escolar, tem que conversar bem direitinho com o tio da perua, para verificar se eles têm pretensão de voltar mesmo, como é que eles vão fazer, tudo direitinho, seguir os protocolos direitinho, tá bom? E a máscara, o aluno tem que usar a máscara desde a hora que sai de casa. Pegou o elevador, saiu no quintal, tem que pôr a máscara, tá? Isso é o tempo todo. Infelizmente, é ruim, dói pra caramba a orelha, a cabeça, mas tem que usar. Optem, de repente, em comprar para as crianças aquelas máscaras que amarram em cima e amarram embaixo, porque aí livra a orelha, porque realmente a orelha dói demais a cabeça por conta daquele elástico pressionando, né? Mas aí cada pai faz da maneira como achar melhor para o filho, tá?
Também ainda voltando no transporte escolar, eles vão medir a temperatura para a criança poder entrar no transporte. Se tiver mais de 37,3, eles não podem transportar, tá bom? Então, tem que higienizar as mãos, sentar-se no assento designado, que foi isso que eu falei, provavelmente vai ser um banco sim, um banco não. Desembarcar do transporte na chegada à escola e prosseguir imediatamente para a sala de aula. Isso é uma questão também que eu vou falar lá na frente. O aluno, ele não vai poder mais ficar circulando pela escola, ele vai ter o horário certo. Então, chegou na escola, automaticamente vai ter um profissional lá direcionando ele para a sala de aula. Ele não pode mais ficar solto como ele ficava antes. E isso é uma questão até frustrante para as crianças, porque muitas crianças estão desesperadas para voltar para a escola. Porque na cabecinha deles, quando eles voltarem, nossa, eles vão sair correndo, eles vão abraçar, eles vão jogar bola, eles vão pular amarelinho, eles vão ter o horário do intervalo, e isso não vai acontecer, né, gente? Pelo menos de imediato, isso não vai acontecer. Eles não podem, assim, isso vai ser frustrante, porque eles vão vir com aquela sede de poder fazer tudo que eles não fizeram em 120 dias de confinamento, e eles vão ter como é que eu vou falar? Uma barreira, porque a hora que eles falam, não, você não pode correr, não deu o horário ainda, mas você tem que ir para a sala, você tem que sentar na sua carteira e esperar começar a aula, entendeu? Então, infelizmente, isso é o que eu falei, é muito frio, chega a ser cruel, mas é necessário, porque nós não podemos, assim, nessa situação que nós estamos vivendo, não podemos abrir... não podemos ser flexíveis em alguns pontos, porque justamente essa flexibilidade é o que pode desencadear alguma coisa ruim, entendeu? Então, lógico, os professores vão tentar ser o mais agradável possível, mais assim, confortá-los de alguma forma, sabe, brincar, descontrair no dia a dia, mas aquele contato mesmo que eles talvez esperam, eu tenho que ser muito transparente em falar para vocês que isso não vai acontecer agora, nesse momento. Porque a primeira coisa que nós temos que ensaiar, ensaiar, que eu falo, os nossos funcionários não pode ter contato físico. Não pode, em hipótese nenhuma. Você não pode beijar, você não pode abraçar, você não pode tocar a criança. Aí você pensa numa criança de educação infantil, que gosta desse aconchego, que gosta do colo da tia. Ela não ter isso é cruel. Entendeu? Ela ter que brincar assim. O professor ele vai ter que se reinventar de 1000 formas na sala de aula, porque a criança vai estar lá chorando e a forma dele aconchegá-lo vai ter que ser de uma forma que não seja pegando ele no colo. Como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Entendeu? Porque às vezes a criança não quer ouvir, ela quer só o colo. Como que se faz isso? Entendeu? Então é muito complicado mesmo. Mas eu tenho que passar para vocês exatamente o que nos espera, que friamente é isso, tá? Orientações de convivência na escola. Isso para os alunos, né? Que nós vamos cansar de falar para eles 1000 vezes, e é importante que vocês reforcem muito isso em casa. Não compartilhe nenhum tipo de objeto. Borracha, lápis, caneta, livro, bloco de papel, garrafa, nada. Cada um tem que ser o seu, tem que ter o seu. Porque, às vezes, a criança tem o hábito de colocar o lápis na boca, empresta para outra, a criança põe o lápis na boca, então, assim, sem perceber, está tendo aí uma contaminação, entendeu? Então, não pode compartilhar objetos. Deixa eu só fazer um adendo aí. Nós sempre, né, solicitamos que os alunos tragam cada um a sua caneca. Nós sempre fizemos isso, né, a caneca ou copo plástico. E o que acontecia muito, e nós mesmo reforçando, sempre acontecia. Um aluno trazia e compartilhava com todos os colegas da turma, principalmente na hora do lanche. Ele bebia e, deixa eu acabar de beber minha água, eu já te empresto meu copo. Conscientizem seus filhos sobre isso, porque... Antes de entrar no isolamento, nós não havíamos tido sucesso nessa questão. Era ainda muito comum os alunos não trazerem seus copos. Quem trazia, compartilhava. Então, agora, para quem não tinha o hábito, por favor, adotem. É obrigatório, porque a criança não pode beber água diretamente do bebedouro. Isso é uma das orientações também. Ela tem que beber água no copo próprio e não pode ser descartável por questões mesmo ecológicas, né?
E quem tem o hábito de mandar, rezem a missa ali para a criança. Não empresta seu copo para ninguém. Não empresta seu copo para ninguém. Não é egoísmo, é questão de saúde e cuidado. Pronto, Bi, pode continuar. Então, não compartilhar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá Sim. Rodando? Tá tranquilo. Não compartilhar Sim. nenhum tipo de objeto pessoal, então, em hipótese alguma, tá? Sempre manter a distância pessoal de no mínimo 1,5 m. Nossa, mas como que eles vão fazer isso? A escola vai demarcar, nós vamos demarcar a escola inteira com aqueles adesivos no chão, tá? Então, por exemplo, entrada para o refeitório, tem lá o espaço da fila. Entrada aqui no pátio, tem o espaço. Na quadra, nas salas de aula, nós vamos fazer aqueles quadrados de fita adesiva, porque a criança não vai ter que ficar com a carteira ali e, na medida do possível, não sair daquele lugar delimitado, entendeu? Então, assim, essa parte de comunicação visual, a escola está investindo bastante também, porque isso tem grande impacto para as crianças, né? Mesmo as que não sabem ler ainda, né? As imagens, elas interpretam perfeitamente. Então, pela escola inteira, teremos banners, faixas, os cartazes, o que pode, quantas crianças podem, no máximo, entrar no banheiro, porque... só um minutinho, gente, que eu cliquei errado aqui. Tá compartilhando a tela do slide? Tá, né? Tá sim. Por exemplo, os banheiros aqui são 3 crianças no máximo por banheiro, então vai estar sinalizado, vai ter sempre uma pessoa na porta delimitando, tá? Então, e essa parte de comunicação visual, ela vai ser bem forte também para que as crianças se orientem desta forma. É o que eu falei, eles vêm com uma energia que a última coisa que eles vão prestar atenção é num cartaz, é num banner, é numa faixa, mas assim, tem que ter, porque o dia a dia vai fazendo com que aquilo seja perceptível, entendeu? Quando as crianças saírem da mesa, o que a gente pede para que seja muito orientado a eles também? Sempre deixar as mesas organizadas, arrumadas, as carteiras no lugar, porque facilita a limpeza e a sanitização. Hoje, vocês têm acompanhado que eu posto algumas fotos no WhatsApp, que a gente faz a sanitização a cada uma semana sim, uma semana não, né? Porque nós temos funcionários aqui apenas. Quando retornarem às aulas, essa sanitização ela vai ser feita semanalmente. E de contrapartida, ao término das aulas, quando a gente troca uma turma para outra, as tias da limpeza têm que entrar também e fazer uma limpa na sala, tem que dar uma higienizada. Então, é importante que também haja essa orientação, isso com os maiores, porque a gente sabe que com os menores é mais difícil. Aqui eu não estou citando uma educação infantil, né? É lógico que tem que ter essa consciência, a professora vai orientá-los, coloca a mesinha no lugar, a cadeirinha no lugar, tal. Mas, assim, para facilitar o tempo, porque as tias da limpeza terão 15 minutos para limpar de uma aula para outra, tá? Esse é o tempo que elas têm aí entre uma turma e outra, para elas conseguirem limpar o local que foi utilizado, tá? Então, assim, só deixar... Aí, gente, aí entra naquela questão. Não é só deixar também o que for extremamente necessário em cima das mesas. É só trazer para a escola o que for extremamente necessário. Entendeu? Nesse momento, menos é mais, entendeu? Então, quanto mais coisas eles trouxerem, mais difícil vai ficar a adaptação. Então, tragam só o necessário. Eu sei que é complicado, é difícil, mas se eles ficarem um período longo, brinquedo, não sei o quê, tudo isso vai ser passado para vocês depois em detalhes. Mas nesse momento, é aquilo, menos é mais. Quanto menos coisas eles trouxerem para a escola, mais fácil fica o nosso dia a dia para manter as coisas limpas e higienizadas, tá? E sempre que as crianças utilizarem equipamentos que inevitavelmente são partilhados, que é, por exemplo, os iPads, né? A gente não tem um iPad por criança, não tenho 300 iPads na escola, entendeu? A gente tem uma quantidade X e eles vão rodando de turma em turma à medida que os professores vão reservando os mesmos. Então, esses iPads, a criança, quando ela pegar o iPad, vai estar higienizado, e aí, quando ela entregar, esteriliza as mãos, entrega, o iPad vai ser higienizado novamente, vai ser passado para outra criança, tá? Mas, mesmo assim, é aquele hábito de sempre esterilizar as mãos, tá bom? O que os nossos professores também já estão sendo treinados.
durante a aula, entrou na sala de aula, higieniza as mãos, crianças, já higienizaram suas mãos, entendeu? Porque aí isso, com o passar dos dias, isso vai ser uma coisa mecânica, a gente não vai precisar mais ficar pedindo para que eles façam, já vai ser automático, tá? Outra coisa também que é importante nós ensinarmos, né, que a regra da etiqueta respiratória. Não adianta ele estar com a máscara e tossir na máscara, espirrar na máscara, não adianta, né? Aquela máscara ela tem que ser descartada imediatamente caso isso aconteça. Então, o que a gente tem que ensinar para as crianças é, vai tossir, vai espirrar, na medida do possível, tira a máscara, usa a parte interna do cotovelo para tossir, para espirrar, coloca a máscara novamente, entendeu? Isso é necessário, também é tudo assim, são instruções que nós temos que passar a eles, tá? Tem a sua própria garrafa, o copo de água, a Bruna já falou, que nós já usávamos, já tínhamos esse hábito, mas muitos não tinham, não traziam, então agora tem que trazer, tá bom? E a questão que eu falei há pouco, colaboradores e alunos não podem se cumprimentar com beijos, abraços ou mesmo apertos de mão. Então, é legal também já ir fazendo, trabalhando com as crianças isso em casa, que, olha, você está com saudade dos seus amigos, está com saudade da Pro, mas as crianças aqui da escola, elas são muito carinhosas, né? A gente passa no corredor, elas vêm e nos dão um abraço, assim, por nada. Vem e abraça. Isso acontece muito, com muita frequência. Imagina, eu que sou da parte financeira, que tenho pouco contato com eles me abraçam muito, imagina com o professor que está com eles ali no dia a dia, o dia inteiro, entendeu? Então, assim, a gente já tem que trabalhar isso neles, que por enquanto, isso não vai ser para sempre, mas por enquanto, isso não pode acontecer, entendeu? Porque a criança ela pode se sentir rejeitada, né? Então, já tem que ser trabalhado em casa para que ela não sinta uma rejeição da parte do professor. Lógico que o professor também, ele não vai simplesmente, não chega perto de mim, não posso te relar, não vai acontecer isso de forma nenhuma. Eles também estão sendo trabalhados para que eles, de uma forma, assim, sem contato, eles consigam envolvê-los, entendeu? Mas é muito importante que isso já seja trabalhado em casa, porque é aquilo, eles estão prevendo uma situação de retorno que não vai acontecer, que é eles virem, nossa, agora tudo que eu não fiz eu vou fazer, vou correr, vou subir, vou descer, não sei o quê. Quem dera pudesse ser assim, mas não vai poder. Então, a gente tem que trabalhar isso desde já, tá? E também orientá-los. Pode falar. Não, pode. Não, só para finalizar esse slide aqui, ó. Orientá-los a evitar tocar mão, olho, nariz, boca. Isso também a gente tem que instruir em casa todo dia, diariamente, sabe? Toda hora, porque eles têm que entender que não pode ficar pondo a mão na boca, no nariz, coçando o olho, né? Que isso também transmite, né? Se você tiver com a mão suja, você acaba levando para dentro de você, tá bom? Pode falar. Só essa orientação aí de forma exaustiva para as crianças. Não pega, respeita a sua marcação, leva o seu copo, não compartilha o material. É muito importante os pais compreenderem que nós estamos falando muito isso aqui, nós vamos falar ainda muitas vezes, que agora vem de novo a parceria. Não pode pensar que assim, lá na escola eles vão orientar meu filho. Tem que começar esse trabalho agora. Se vocês têm a intenção de mandar a criança para a escola, tem que começar esse trabalho de conscientização em casa. Não esperar que, quando chegar lá na escola, a professora vai explicar, a professora vai... Não, a professora vai reforçar algo que já vai vir de casa. Então, isso que a Bianca está falando de fala em casa, conversa em casa, tem que começar agora. Se vocês têm a intenção de mandá-los quando as aulas voltarem, tá bom? E o uso da máscara... Oi? Antes de você retomar, tem uma pergunta aqui sobre o protocolo na hora do lanche. Então, gente, provavelmente, como é que será o lanche? Vai ser em forma de rodízio. Uma turma, uma vez na semana, vai utilizar o pátio para o recreio, entendeu? As demais turmas estarão lanchando dentro da sala de aula, porque aí já vão estar no espaço delimitado. Então, por exemplo, hoje, o primeiro ano vai lanchar no pátio, com todos lá, a distância exigida, todo o espaço adesivado e não sei o quê. De segundo a quinto ano, de segundo a nono, eu não sei como é que a gente vai desenhar isso, porque na verdade não sou eu que vou desenhar, é a direção, né? Não sei como ainda eles vão desenhar essa questão de quais turmas virão, quais turmas não virão. Aí as outras turmas estarão lanchando na sala de aula.
Isso na segunda. Na terça-feira, o primeiro A vai lanchar na sala de aula, o segundo A vai lanchar no pátio. Então, a gente vai fazer esse esquema de rodízio para que, pelo menos uma vez na semana, eles consigam se sentir um pouco mais livres, tá? Lanchar ao ar livre, né? Mas assim, não tem como colocar, mesmo que seja 35% das crianças, não tem como colocar todas no pátio, ou mesmo que divida no pátio e na quadra, entendeu? É humanamente impossível você manter a distância de 1,5 metro com todas as crianças ao mesmo tempo nesse espaço. Não existe isso, não tem como. Então, é bem provável que a gente faça dessa forma. Mesma coisa o refeitório, o horário do almoço. Provavelmente, assim, se você for fazer os cálculos, o almoço vai começar 11 horas da manhã e vai acabar 3 horas da tarde. 4 da tarde. Porque eu só posso colocar, na mesa que antes eu colocava 10, eu posso colocar agora 4, entendeu? Então, não, mas tudo bem, é uma quantidade reduzida, 35%, mas mesmo assim, entendeu? As crianças têm que ter a distância nas mesas do refeitório, então, automaticamente, o horário vai estender. Aí a gente vai ter que fazer todo um planejamento. As turmas que forem almoçar mais tarde, eles têm que lanchar mais tarde também, para que consigam aguentar até o horário do almoço, entendeu? As turmas que lancharem antes vão almoçar antes. Então, aí é todo um trabalho de formiguinha que a gente vai desenhar e pode ser que na hora que coloca, porque na teoria tudo é lindo, né? O papel aceita tudo, mas a hora que você vai colocar no dia a dia, poxa vida, mas essa turma não leva 15 minutos para lanchar, ela precisa de meia hora, entendeu? Então, beleza, então vamos redesenhar com meia hora, e aí a gente coloca o almoço, então, um pouquinho mais tarde, e por aí vai, tá? Então, é isso. De novo, a gente traz para que, assim, a primeira semana vai ser um tentativa e erro. Não, e assim, muito próximo de quando for definida a data do retorno, vamos supor que o Rocieli lá se reúna lá com o Dória e com o Covas, e não, vamos manter a data 8 de setembro. Ok, vamos manter, vamos abrir então dia 8 de setembro. No finalzinho de agosto, 1º de setembro, vocês vão receber outro formulário perguntando para vocês quem volta, quem não volta, para a gente ter uma ideia de quantos alunos realmente vão estar conosco. Porque às vezes eu estou fazendo um cálculo em cima de 50 e, nossa, vão voltar 100. Ou eu estou fazendo em cima de 50, nossa, vão voltar 10, entendeu? Então, assim, porque o formulário que vocês responderam há um mês e meio, pode ser que tenha pai que ou já mudou de ideia por uma questão assim, nossa, meu filho precisa voltar para a escola, ou já mudou de ideia porque, Bianca, pelo amor de Deus, eu voltei e não tenho com quem deixá-los, ele tem que voltar para a escola, entendeu? Então, assim, pode ser que o que falou não há um mês, agora fale, pelo amor de Deus, eu preciso da escola. Então, vocês vão receber um outro formulário para que vocês preencham e a gente tenha uma real ideia de quantas crianças vão voltar para que a gente possa desenhar todos esses horários com o mínimo de contato possível, tá? Deixa eu complementar e aí eu já esclareço algumas dúvidas que apareceram aqui. Nesse momento, não dá para responder. Muitos pais perguntaram como é que vai ser a hora do lanche, como é que vai ser a hora do almoço. A gente tem uma perspectiva, mas não tem ainda uma certeza. Por quê? 35% da escola retorna. Retorna quando? Como? Quanto tempo? Os pais estão perguntando como é que vai funcionar o período integral. Nós ainda não temos essas respostas, porque tudo depende de... Esses 35% serão calculados como? 35% por período? Então, eu posso ter 35% dos alunos das 7 às 11, 35% do meio-dia às 3, outros 35% das 4 às 7? Não sei. Nós ainda não temos essa resposta, então ainda não é possível responder como será o período integral, como serão realizadas as refeições, isso nós ainda não conseguimos desenhar. E até mesmo porque também depende, como a Bianca falou, de saber quantos voltam. Não vão voltar mais que 35%, mas será que vão voltar 35%? A gente não sabe. Dependendo de quantos voltar, a gente consegue fazer um desenho. Eu vou... Não, e outra, porque assim, 35%, mas, por exemplo, vamos supor que nem a sala do meu filho, por exemplo, tem 20 alunos, 19 alunos. Todos precisam voltar para a escola, todos desejam que volte para a escola. Pode ser que metade da sala volte segunda e quarta e sexta, e a outra metade volta terça e quinta, entendeu? Aí terça e quinta e depois um dia, enfim, a gente tem que desenhar isso, porque 35%
é pensando no geral e na sala de aula. Não adianta eu ter uma sala que volte os 20 ao mesmo tempo. Porque aí, cadê o isolamento? Onde que vai estar o distanciamento? Não existe. Então, se uma turma tiver a necessidade, todos os pais responderem que todos os alunos daquela turma retornam, então pode ser que alguns retornem de segunda, quarta, ou então alguns retornem das 7 às 10 e outros retornem das 11 a 1, um exemplo, tá? Eles não vão retornar todos ao mesmo tempo. Isso vocês têm que ter muito, muito claro isso na mente de vocês, tá? Porque, mas eu preciso da escola de segunda a sexta, não adianta, só de segunda e terça ou segunda e quarta não me resolve. Aí a gente vai entrar com a dinâmica lá de tentar desenhar o integral para que ele, então, consiga voltar de segunda a sexta para ficar na escola, mas aula mesmo, talvez ele só tenha de segunda e quarta, porque a outra turma da mesma sala dele vai ter de terça e quinta, entendeu? Então, tudo isso tem que ser desenhado e a gente só vai conseguir passar para vocês com uma certa exatidão, mais próximo do que aí da exatidão, quando nós tivermos a real noção de quantos pretendem voltar. E depois, porque assim, o governo, infelizmente, o nosso suporte está sendo zero, entendeu? Assim, porque eles dão pouquíssimos pronunciamentos sobre educação e quando eles se pronunciam é muito vago. Você fica com 1 milhão de dúvidas e você não tem um local que você pergunte e alguém te responda. Você depende de que alguém, um outro pronunciamento, coloque aquilo, ou então você vai na fé. Vamos fazer desse jeito. Se não puder lá na frente, a gente vê o que acontece, entendeu? Porque você não tem alguém que te oriente. Vou ligar na diretoria de ensino. Não tem quem fale, não, é assim, faz assim que não vai acontecer nada, faz assado que não vai acontecer nada. Não existe, entendeu? Então, é muito difícil, por mais que a gente queira ser super transparente com vocês, tem coisas que eu não posso prometer ou me comprometer agora, porque eu posso estar mentindo. Falar, mas eu falei, mas não dá, entendeu? Eu falei para te acalmar, mas agora eu não posso fazer isso, entendeu? Então, é muito complicada a situação, muito mesmo, infelizmente. 2 perguntas aqui. Quando vão voltar as aulas? A previsão é 8 de setembro, mas não é uma certeza. Outra pergunta. Os alunos continuarão tendo aulas em várias salas no decorrer do dia ou ficarão fixos em uma única sala durante todo o período? Como eu falei lá no começo, essa nova modalidade aí, respeitando o distanciamento, acabou com a nossa metodologia. A gente vai ter que se reinventar retrocedendo. Eu já falei isso até em um vídeo que eu mandei para vocês. A partir do momento que eu não posso mais ter aglomeração, não posso mais ter grupo, todas as salas serão extremamente tradicionais. Carteiras em lugares fixos, sem troca. Então, assim, todas as salas serão iguais. Então, não tem necessidade de rodízio. Nós rodávamos para que todos tivessem a oportunidade de experimentar diferentes espaços. Agora não tem mais essa, não é nem necessidade, essa possibilidade, a necessidade sempre vai existir. Então, as salas virão numa configuração de carteiras enfileiradas, mantendo o distanciamento. Então, não vai ter esse rodízio, tá? Pode ser que, claro, depois do lanche, eles vão para outra sala por uma necessidade do professor, mas mesmo assim vai haver a desinfecção das salas entre os intervalos. A mãe da Isadora escreveu que está travando muito. Para nós aqui está normal, nenhum outro pai escreveu isso no momento. Mari, chama ela no WhatsApp para ver se ela já conseguiu restabelecer, por favor. Uma mãe está perguntando... Deixar. Obrigada. Quantas máscaras devo levar para a escola? Depende também. Quando nós tivermos a orientação concreta de que, olha, os alunos poderão ficar na escola por tal período, aí nós temos que fazer o cálculo. É máscara de tecido, é máscara descartável, de quanto em quanto tempo eles têm que trocar. Aí cada um faz as contas e envia a quantidade de máscaras necessária. Eu, honestamente, aqui falando como mãe, tá, gente? Eu acho que o mais viável é a máscara descartável nesse momento, entendeu? Independente para criança, principalmente, eu acho que facilita até para vocês o dia a dia do ter que ficar lavando a máscara, desinfetando a máscara, passando a máscara. Eu não sei, tá? É uma sugestão. Eu acho que nesse momento o ideal para eles é a descartável, tá? Isabela está perguntando, o horário de funcionamento da escola sofrerá alteração? Sim, porque nós teremos horário especificado assim para cada turma. Tal turma entra tal hora e sai tal hora, tal turma entra tal hora e sai tal hora.
Não vai ser como antes, 6 horas da manhã, a escola está aberta e todo mundo entra. A Bianca vai explicar isso depois em outro slide, né, Bi? Uhum. Sim. Deixa só eu fechar aqui, tem mais 2 perguntas pendentes. Intervalo entre as aulas, recreio e atividades no pátio. Haverá interação entre turmas ou apenas a turma do respectivo aluno? Eu acho que isso já foi respondido, não haverá interação nem entre a turma do aluno. Isso a gente vai limitar bastante, né? Que horas iniciará as aulas e que horas acabará? Nós não temos essa resposta ainda. Ao invés de máscara, aquela de tecido, pode usar proteção plástica? A Os viseira, colaboradores... eu creio. É. A viseira é possível, mas a máscara é essencial, tem que ter a máscara. Pode usar a máscara e a viseira, mas só a viseira não, tá? Porque, na verdade, a viseira, ela foi feita para proteger os olhos, tá? Para não ter o contato direto, nenhuma gotícula ir para os olhos e tal. Mas a máscara, ela é essencial. Eu sei que ela é incômoda, ela é horrível, mas ela é extremamente necessária, tá? Mas 2 pais perguntaram se podem optar por levar online até o final do ano. Tem um que foi bem específico aqui, ó, o pai do Lucas. Pensando apenas em 2020, existe alguma intenção de que em um determinado dia seja obrigatória a presença do aluno? Ou é possível optar por permanecer em aula à distância até o fim do ano? É possível optar pelo online, porque, como a Bianca falou, nós temos alunos que são do grupo de risco, nós temos alunos que convivem com pessoas do grupo de risco, então não vai ter essa obrigação. Vir um dia na escola, não. Nós vamos, assim, não é nem obrigar, mas solicitar a presença, nem sempre do aluno, mas de um responsável para retirar algum material, como nós fizemos no drive-thru. Agora... Na verdade, aquilo que eu falei lá no começo aqui, como estava travando um pouco, eu só vou repetir para que fique claro. Por lei, a partir do momento que a escola está aberta, o aluno tem que frequentar, numa situação normal. Só que nós estamos numa situação totalmente atípica. Então, está sendo criado, ou já foi criado, honestamente, eu estou desatualizada nessa questão. Se já foi ou se está sendo criado um projeto de lei que vai permitir com que o pai decida se a criança vai ficar online até o final de 2020 ou não, se ela vai vir presencial. Eu creio que esse projeto de lei só ficará vigente até dezembro de 2020, tá? Não sei, salvo se o ano letivo se estender até fevereiro, março de 2021, que também é uma hipótese, tá? Nada definido ainda, mas assim, tudo coisas que nós lemos de que pode ser que o ano seja estendido, pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo. Então, assim, a princípio, no cenário que nós temos hoje, vocês podem sim optar por eles continuarem online, aquilo que eu falei, a escola está sendo preparada com relação à tecnologia, à internet, para que o professor consiga fazer a aula para quem está presencial e para quem está de casa ao mesmo tempo, porque ele não vai ter como fazer aulas em momentos diferentes, para situações diferentes, tá? E o pai opta. Se você quiser, a única coisa é que aquilo que a gente falou lá no começo, tem os formulários. O formulário de quem vem para a escola e o formulário de quem fica em casa. Quem fica em casa, o pai vai assinar um formulário se responsabilizando, assim, garantindo que realmente as crianças estarão de casa acompanhando as aulas online, tá? Mais alguma coisa? Não, tenho só uma pergunta aqui, Gabriel Rocha, do 7º, né? Não, do 6º. Como será a aula para o Fund 2? Nós ainda não temos essa resposta. O que nós temos hoje é que será feita a transmissão ao vivo. Vão ter alunos aqui no presencial, terão alunos em casa e nós garantiremos a transmissão ao vivo. Mas a pergunta dela é baseada em que? Será assim, por conta das aulas, vários professores diferentes? Será que é isso? Se você puder ser mais específica, a Sandra, né, que está perguntando, eu acredito que sim. Travou? Sandra, o que você quis me ouvindo? Porque travou para mim aqui. Tá? Travou. Ok? Se você quiser ser mais específica, porque assim, as aulas, provavelmente, porque assim, eles têm os professores, né, cada professor de uma matéria, e esses professores só vão ser redistribuídos durante a semana, entendeu? Então, como acontece hoje já na modalidade que está acontecendo ao vivo com as turmas, né? Algumas turmas, o 6º ano foi dividido em 2 turmas? Não. Tá normal. Não, o 6º ano é só... porque é uma turma pequena, né? Então, provavelmente, assim, na segunda-feira eles terão aula de matemática, na terça de língua portuguesa e história, vai ser dessa mesma forma, a carga reduzida, mas manteremos todas as matérias, como está sendo feito hoje, tá?
Mais alguma Pode coisa? continuar, Posso não. retomar? Posso? Pode retomar, espelha, só não esquece de espelhar. Foi? Apareceu aí? Foi. Aqui eu já falei, né? Tá. Então, no portão de entrada da escola, haverá um colaborador 100% responsável em checar a temperatura de todas as pessoas que virem para a escola. Então, no caso aqui, as crianças terão sua temperatura ferida e aquilo que eu já estou sendo até repetitiva, né? Se tiver a temperatura superior a 37,3, não pode entrar, tá, gente? E aqui, assim, nós não costumamos ser inflexíveis. A gente não tem esse perfil de inflexibilidade, mas em algumas situações, como essa específica, nós teremos de ser inflexíveis, tá? Eu não posso abrir exceção. Se a criança apresentar, a gente vai medir uma vez, 37,7, uma suposição. Mediu de novo, 37,7, a criança tem que voltar para casa, tá? Por isso que o pai, ele não vai poder simplesmente deixar a criança no portão e ir embora, tem que esperar nós medirmos a temperatura para a criança poder entrar ou não, tá? Respeitar os horários de entrada e saída dos alunos, determinados pela direção. Por quê? Porque, assim, hoje não, né? No nosso cenário antigo, nós tínhamos lá, quem era do período integral poderia entrar das 7h10 até o meio-dia. O horário que tocasse a campainha, ia ter uma pessoa lá, a pessoa ia abrir o portão, a criança ia entrar. Não importava o horário, porque nós tínhamos essa flexibilidade, entendeu? Ele entrando dentro, a nossa restrição era com relação ao horário de aula. Horário de aula, 7h10, você pode entrar até 7h20, 7h15, 7h20, não me lembro agora exatamente. Passando desse horário, você perdeu a primeira aula. E nesse ponto, nós éramos mais rígidas, mas assim, com relação à integral, cada um entrava no horário que fosse melhor para ele, dentro do que foi contratado. Agora, não pode mais ser assim, porque a gente tem que fazer a entrada e saída de todos os alunos de educação infantil até Fundamental 2 por um único portão, a começar por isso. Não é uma exigência, assim, não é que a escola está estabelecendo isso, tá? Isso é uma exigência também do protocolo de segurança. É um único portão para fazer a entrada e saída. Então, a educação infantil só pode entrar na escola, uma suposição, às 8 horas da manhã. Aí, o Fund 1 só pode entrar na escola às 7 horas. Aí você vai ter uma tolerância, talvez de 10 minutos a mais, 10 minutos a menos, mas você não vai ter mais essa flexibilidade de horários. Eu deixava às 8, mas hoje eu vou deixar às 9, amanhã eu vou deixar às 9h30, não. É no horário que for pré-determinado. Depois daquele horário, não pode entrar mais, infelizmente, tá? Não sei ainda qual será o horário de cada turma, nós não temos isso ainda. Mas o que eu preciso deixar certo para vocês é cada turma, cada segmento terá o horário certo de entrada e de saída, tá bom? As faixas de entrada dos alunos são estabelecidas com marcadores de distância, já falei isso para vocês, né? Então, a gente vai fazer toda essa parte de comunicação visual. Quando vocês vierem retirar os alunos, evitem a aglomeração no portão da escola, de preferência fique dentro dos seus carros, entendeu? Esperando até que o aluno apareça para que vocês possam pegá-lo. Da temperatura eu já falei, e todo e qualquer visitante, inclusive pai, só poderá entrar na escola com hora marcada, tá? E se cumprir todos os protocolos de segurança. Isso é muito importante, tá? Não pode, quero vir falar na direção. Vocês vão ser questionados, você marcou hora? Porque temos que cumprir isso também, porque a pessoa não pode ficar circulando aqui dentro do ambiente escolar, entendeu? Por mais que nós tenhamos o totem de álcool em gel, tapete sanitizante, a temperatura e não sei o que e tal, não pode ficar circulando, nem visitante, nem fornecedor, não pode, tá? Mesmo o colaborador, por exemplo, ele vai ter o lugar certo para ficar. Para vocês terem uma ideia desses protocolos de segurança, a escola está impedida até, por exemplo, de colocar garrafa de café na sala dos professores. Não pode, porque o professor não pode ficar circulando. Ele tem que ficar em um ambiente e ficar lá, entendeu? Até dar o horário do almoço, até dar o horário do intervalo. Então, o mesmo acontece com fornecedores, tem o horário certo para entregar tanto as coisas de cozinha, como do dia a dia, sei lá, xerox, enfim. Tem um horário certo para que eles adentrem. E também, clientes prospects têm que marcar horário. Se vier só, quero conhecer a escola, não pode. Infelizmente, isso para a escola é horrível, é péssimo, mas não, sem hora marcada, infelizmente, não pode, porque aí você tem que
reservar um lugar, de preferência ao ar livre, para atender esse pai, atender essa prospecção, atender esse fornecedor, tá? Para que os riscos sejam minimizados, tá bom? Na sala de aula. Então, quando a criança entrar na escola, ela vai ser direcionada automaticamente para a sala de aula, não pode ficar circulando no pátio, não pode. Vai ficar o tempo todo de máscara, só vai retirar a máscara se e quando previamente autorizada pelo professor responsável, e aqui a única situação que se encaixa é a aula de educação física, tá? Caso seja uma atividade aeróbica que a criança esteja fazendo no local demarcado pelo professor, entendeu? Com a devida distância do outro amigo, tá? Durante as aulas tem que ficar com a máscara, tá? A criança tem que ficar atenta e respeitar os combinados com o professor com relação a se levantar, a se locomover dentro da sala de aula, que foi aquilo que a Bruna falou. Provavelmente o professor vai dar aula sentado, e aí ele vai conseguir atingir tanto quem está fisicamente como quem está online, porque não pode ter essa locomoção, não pode ter essa troca, não pode ficar circulando. Você pensando assim, do que nós éramos para o que nós teremos que nos tornar, mesmo que temporário, na cabeça da criança também é uma confusão, entendeu? É muito difícil para ele entender, poxa vida, antes eu podia ficar... Travou. É muito complicado, mas, infelizmente, neste momento, terá de ser feito assim, tá? Eles vão ter os lugares previamente indicados pelo professor, provavelmente todos os dias eles ficarão no mesmo lugar, não vai ficar trocando, tá? E no início das aulas, a cada dispensa, as salas vão ser esterilizadas e eles vão ser sempre orientados a lavar as mãos, passar o álcool em gel e tudo mais, tá bom? E aqui, só para finalizar, e aí a gente tira as outras dúvidas que, porventura, aparecerem, tá? O que eles sugerem na volta para casa, aquilo que nós já falamos no começo, tire os sapatos, deixe na porta de entrada, evite circular dentro de casa com o sapato que você vem da rua, tá? Tente não colocar as mãos em nada antes de lavar as mãos, isso é muito importante a gente reforçar muito com as crianças. Primeira coisa que você faz quando você chega em casa, antes de qualquer coisa, lava as mãos. Lava as mãos. O que eles até sugerem é que você já vá direto para o banheiro e tome banho. Mas a gente sabe que no dia a dia não é tão simples assim, entendeu? Então, assim, lava as mãos, a parte que está exposta do braço, até onde ficar exposto, criar muito esse hábito neles. Entrou em casa, a primeira coisa que você vai fazer é lavar as mãos, sempre, tá? Carteira, chaves, bolsa, mochila, sempre na porta de entrada, até a higienização destes itens. Tem um produto que ele é spray, acho que se não me engano, é lisoforme, acho que é lisoforme, que facilita muito o dia a dia. Você põe os sapatos, as mochilas, tudo lá do lado de fora de casa, você vem com esse spray, passa em tudo, e ele mata o vírus do Covid, tá? Eu não tenho certeza se é esse nome, mas eu acho que eu também estava lendo. Você passa, pronto, e vocês estão, assim, preservados, né? E o caso do banho que eu falei, que o que a Secretaria de Saúde estabelece, sugere, chegou em casa, a primeira coisa que você faz é tira a roupa e toma banho. Mas ainda mais para quem tem criança pequena, gente. A realidade, né, quando é que eu falei, o papel aceita tudo. A hora que a gente traz isso para a nossa vida real, a situação é bem diferente. Então, assim, aqui, só para... Não é possível fazer uma desinfecção total, mas é possível minimizar o risco. Se cada um fizer a sua parte para predominar a empatia, todos estaremos protegidos. Então, é o que eu falei, esses protocolos não foram criados pela escola, foi o que a escola recebeu da Secretaria de Saúde, da Anvisa, e o que também a Secretaria de Educação pede para que a gente siga a risca e que oriente os pais. Mas muitas coisas, de novo, eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas até porque pode ser que tenha pais que tenha pego aí a webinar pela metade, porque deu problema de acesso, enfim, aqui vai muito da consciência de cada um, né? Nós não temos como fiscalizar e nós temos que acreditar e confiar que quem está mandando, quem for mandar a criança para a escola, está seguindo à risca ou o mais próximo possível tudo que está sendo exigido por eles, entendeu? Sei que tem coisas que às vezes são surreal, que você fala, gente, no mundo real isso não acontece, não existe, é impossível. Mas a gente tem que fazer um esforço para que, pelo menos, assim, muito próximo a isso aconteça, tá? Que é o que nós estamos fazendo com os funcionários aqui.
Pensa para as tias da limpeza, que ficam o dia inteiro, sobe, desce, varre, limpa, trabalhar com aquela máscara e com aquela viseira. É humanamente cruel, vamos dizer assim. Mas tem que trabalhar, é o que a gente fala para elas, tia, tem que fazer. Não, a gente não tem opção nesse momento, é o que eu falo. Agora, nesse momento, a gente está tendo que ser muito inflexível. Uma coisa que não faz parte da nossa cultura, a inflexibilidade, entendeu? Mas nós estamos tendo que ser, para alguns pontos, inflexíveis, para que a gente consiga, pelo menos assim, acolher quem tem a intenção de retomar por N motivos, de retornar para a escola por N motivos, que a gente consiga acolher de uma forma o mais segura possível, tá? E é isso, de protocolo de retomada de segurança é isso. Tem mais algumas dúvidas aí? Tem mais 4 perguntas aqui, vamos lá. Deixa só eu voltar. Boa noite. Qual a possibilidade de contratar uma assistente para auxiliar os alunos que estarão à distância? Em que sentido? Eu preciso de... Será que é para auxiliar as crianças que estão à distância? Não sei qual é a... Não, se for isso, gente, assim, diante da atual situação financeira da escola, todos os investimentos que nós estamos fazendo prevendo a segurança, é inviável, tá? Até mesmo porque se fosse contratar teria que ser um por turma, são quase 20 turmas. Eu não sei se a pergunta foi nesse sentido, mas se foi, ela é inviável. Isso não vai acontecer. Não vou prometer, vou ver, não vou ver, não vai acontecer. Tá? É o professor que vai ficar responsável em dar a aula, em tirar as dúvidas, via Teams, via Agendedu, tá? Não haverá, assim, se a pergunta foi voltada a isso, tá? Porque foi o que eu entendi, uma auxiliar que ajude quem está em casa. Não, tá? Até mesmo porque... Bom, pelo menos até o momento, os alunos que têm mais dificuldade estão tendo um horário mais reservado com os professores, estão tendo um acompanhamento diferenciado. Bom, vamos ver. Talvez ela explique aqui melhor. Vamos lá. Rodrigo, as avaliações de desempenho, as provas, serão feitas no mesmo formato, tanto para quem estiver com as aulas online, quanto para quem optar por assistir presencial? Sim. Como nós falamos, o objetivo esse ano... essa é a parte boa, tá? Eu defendo muito isso com os professores, a Mari sabe. Nós sempre quisemos que todos enxergassem o real motivo da avaliação, qual é o real motivo? Ver se os alunos realmente aprenderam, ser o nosso termômetro aí para dar o próximo passo. E essa foi uma das vantagens que nós recebemos com a pandemia, com esse isolamento. Então, o objetivo continua sendo o mesmo, nós avançarmos se os alunos estiverem prontos para isso. Então, as atividades de verificação serão feitas da mesma forma, tanto online quanto presencial. Observação do professor. Como vai ficar para o 9º ano? Não sei. Os alunos do 9º ano, nós nos reunimos, eu, a Mari, entramos em reunião com os alunos mesmo para falar, porque é ano de formatura, nossos primeiros formandos de Fundi 2. É uma tristeza isso. A gente estava contando com essa turma para formá-los, porque tem crianças do 9º ano que estão com a gente desde o berçário. Eu até vou chorar aqui se eu começar a falar. Entraram com a gente com 6 meses, estão saindo com 12 anos e a gente não vai poder fazer 12 nada, quase 15. 15, eu perdida no tempo. Então, assim, isso é muito cruel, se você for pensar. Mas, nem que a gente tenha que fazer alguma coisa em 2021 ainda, a gente vai avaliar isso. E o mesmo cabe para a educação infantil, que eu creio também que muitos pais estejam pensando na formatura do Infantil 2, que também é uma fase, né? Que eles passam, é um novo ciclo. Então, é muito importante isso para eles também. E a gente, assim, a princípio, o que nós podemos fazer hoje é emitir um certificado, mas assim, não podemos fazer uma colação, nada. Então, vamos pensar em alguma coisa talvez que seja mais reservada, ou, de repente, uma coisa que una a turma toda, mas que nós façamos em 2021, entendeu? Quando as coisas já estiverem mais flexíveis, né? Então, temos que esperar agora. Infelizmente, porque é tudo uma incógnita ainda, né? Infelizmente é assim. Hoje nós não temos um posicionamento para dar para o 9º ano, mas
não dá para vocês simplesmente saírem, né? Eu tenho certeza que tem aluno me assistindo aí. Vocês não vão se livrar da gente em 2020. 2021 vocês voltam para cá para fazer alguma coisa. Como diz o Giovanni Rossetto, para pelo menos me dar um abraço. Vamos lá. Lorena. Para os alunos que optarem por ficar em aula remota, serão devolvidos os materiais adquiridos no início do ano para realizar as atividades em casa? Então, esses materiais estão aqui do jeitinho que vocês mandaram. Foi usado, pouquíssimas coisas foram usadas, o resto está tudo estocado aqui. A proposta da escola é, para o ano que vem, só repor os materiais de estojo que estão em casa aí com vocês. O que foi enviado para casa, tinta, caneta, lápis, essas coisas, vocês repõem e nós continuamos. No ano que vem nós utilizaremos o que está aqui. Mas tem pais solicitando, sim, a devolução desse material. Só escrever lá na agenda Edu, olha, coordenação, eu quero passar aí para pegar o material, não tem problema, a gente separa. Não vai devolver 100%, porque algumas coisas, como eu falei, já foram utilizadas, mas nós devolvemos, não tem problema. O que acontece é que aí no ano que vem, os pais que optarem por retirar esse material esse ano que vem receberão a lista completa de materiais, tá? Aqui eu publiquei sem querer antes de responder uma pergunta do 9º ano. O 9º ano terá extensão das aulas no ano que vem? Nós não sabemos ainda. Se acontecer, não vai ser só com o 9º ano. Provavelmente, se o ano letivo for estendido, ele vai ser estendido para todas as turmas. Acredita-se, existem aí algumas pessoas falando sobre ter aulas até março, ainda referentes ao ano letivo de 2020, ou talvez tenha uma proposta aí de retomada. Isso nós ainda também não temos orientações específicas para dar essa resposta, tá? Mas assim, tudo, gente, que nós estamos falando agora, olha, nós não podemos responder, vocês podem ter certeza que assim que nós tivermos um posicionamento concreto, nós entramos ou com outra live, ou enviando um vídeo, tá bom? Manuela Correia, não entendi como será feita a escolha dos 35%. Nós ainda não temos as orientações de como essa escolha será feita. Então, essa resposta nós ainda não temos. Quando nós tivermos uma informação concreta, olha, a escola vai selecionar esses 35% da seguinte forma, aí nós vamos compartilhar com vocês. Se for livre, a escola define, aí nós priorizaremos os pais que precisam trabalhar. E aí quem tem condições de continuar em casa vai poder continuar. Porque eu acho que a dúvida dela ficou assim, vai ser 35% do geral, vai ser 35% por da sala, uhum. Entendeu? Não sabemos. A gente está assim, deduzindo que talvez seja 35% da sala tem 20 alunos, só pode retomar dessa sala 35%, entendeu? Dos 20, ou então é aquilo que nós falamos, não, mas a sala inteira, a turma inteira precisa retornar, porque os pais dessa turma inteira trabalham, então a gente vai fazer 35% 2 vezes por semana, os outros 35% 2 vezes, tipo assim, eles não vão vir de segunda a sexta, eles vão vir de segunda e quarta 35%, depois terça e quinta mais 35%, entendeu? Então a criança automaticamente não frequentará a escola de segunda a sexta. Então, é aquilo que eu volto, né? Nós não temos uma pessoa, um órgão, alguém que você ligue e esclareça. Não existe isso. Então, quando eles falam, 35%. 35% do quê? A gente fica nesse vazio, entendeu? Então, eu tenho que esperar um outro pronunciamento para que eles consigam abrir, assim, deixar as coisas mais claras, tá? Deixa eu ver aqui. Turmas do 1º ano começarão a frequentar ou manterão o home office? Cai na mesma pergunta aí. A gente não tem essa resposta ainda. Daniela Lorenzi, Dani, do 9º ano, voltar só para festa. Concordo, seria bom. Se possível, encerrar o ano letivo para poder partir para outra escola, sem ficar devendo matéria, pois vai ter que haver a troca da escola, infelizmente. Vai ficar difícil para o pessoal do 9º. Eu entendo também. Isso também é algo que nós estamos estudando e a gente ainda não sabe como fazer isso, porque os que vão continuar conosco é fácil, mas os que vão sair pela formatura é complicado, porque realmente vocês vão entrar numa nova fase. E como que a gente vai garantir
o fechamento desse nono ano para que vocês estejam prontos para um primeiro ano do médio, mas eu acredito que vai haver aí parcerias, né? E assim, orientações gerais, assim. Então, o primeiro ano do médio que vai receber formandos, eles têm que fazer esse resgate no início do ano. Do mesmo jeito que nós, recebendo alunos do primeiro ano, que fizeram educação infantil em outras escolas, não é simplesmente começar o ano com conteúdo de primeiro ano, é começar o ano resgatando. Então, talvez não obrigatoriamente ir até março seja cumprir o livro da série anterior, mas até março focar só em resgate. Então, que talvez seja a proposta mais eficiente, né? Porque não é certeza que todos continuarão conosco, e tem sim, vai sair, nós vamos perder aí todo o nono ano que vai se formar, esse nono ano, e aí como é que fica? Então, isso também existe um plano de ação, tanto por parte do governo, quanto por parte dos próprios materiais didáticos. Eles estão pensando nisso. Eu já me reuni com o pessoal do UNO faz umas 2 semanas para saber sobre isso. E aí, o que vai ser feito? Porque é uma obrigação da escola, sim. Só que, como eu falei, eu posso atender os meus alunos que continuarão comigo e os meus alunos novos, mas e os que eu vou entregar? Quem é que vai garantir? Entendeu? Então, isso vai ser pensado com cuidado, tá? Para garantir que vocês não sejam tão prejudicados, porque prejudicados, como nós falamos, já todos fomos, né? Giuseppe travou tudo. Será que foi só para ele? Bom, para nós aqui tá normal. De qualquer forma, vai ficar disponível a gravação. Zerou aqui as perguntas, tá? Então, acho que é isso. Então, assim, pais, dúvidas que possam vir a surgir depois, às vezes, assistam novamente as gravações e novas dúvidas, nós estaremos disponíveis nos canais da Agenda Edu e do WhatsApp, tá? Eu sempre peço, por favor, priorizem a Agenda Edu, porque canaliza tudo num lugar só e a gente não se perde nas mensagens. Eu sei que às vezes o WhatsApp ele é mais prático, mais rápido, mas é tanto que os grupos novos que eu criei de WhatsApp, vocês perceberam com certeza que vocês não conseguem enviar mensagens, vocês só recebem. Por quê? Porque senão as informações se perdem. Porque aí vem um pai fala uma coisa, outro pai fala outra coisa, a informação que era importante ficou lá atrás, o pai não sabe que horas vai ser, onde vai ser, por que está fazendo, por que não está fazendo. Então, assim, por favor, centralizem na Agenda Edu, tá? Isso nos ajuda. O tempo de resposta ele acaba sendo mais curto, porque a gente já vai direto nesse canal. E, assim, a gente está à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? O vídeo da reunião, o vídeo desse webinar, ele vai estar disponível amanhã. Nós enviaremos o link nos grupos do WhatsApp, publicaremos na Agenda Edu. Então, quem não pôde assistir, conseguirá. Não tenho certeza se ele ficará disponível no chat, Mara, aí você me ajuda. No chat do Teams, você sabe, tem essa resposta? Não vai ficar, só pelo link que nós vamos compartilhar, hein? Pelo chat não. Então, nós vamos compartilhar na Agenda Edu e pelo WhatsApp, tá bom? E provavelmente nós teremos outras reuniões como esta, né, quando nós tivermos mais atualizações do governo, de como vão ficar as coisas em definitivo ou não em definitivo, uma perspectiva, nós vamos agendar outras webinars como essa, e é muito importante que vocês participem. Eu sei que às vezes a gente se estende, 2 horas às vezes, de reunião é cansativo, mas é muito importante que vocês estejam cientes de tudo isso, tá bom? Acho que é isso. Sim, e depois, só reforçando, nós vamos especificamente agora para o berçário. Talvez para o berçário não tenha sido tão significativa esse webinar, não tenha sido tão significativo, mas depois para o mini, para o maternal, que são crianças menores, né? Ai, como meu filho vai ficar de máscara, né? É muito complicado isso. Nós faremos outros. Nesse momento é importante todo mundo saber o que vai acontecer com todo mundo. É igual a capacitação dos colaboradores. Nós tivemos uma para todo mundo, online e presencial, porque todo mundo precisava saber as obrigações de todos. Então, se todo mundo sabe qual é o papel do outro, a cobrança, eu não vou fazer só a minha parte, eu vou me policiar e vou cobrar quem está do meu lado. Então, por isso, nesse momento, todo mundo, e aí agora nós vamos afinando, tá bom? Obrigada pela presença, pela participação. Obrigada. Estamos à disposição. Obrigada. Até mais. Boa noite. Boa noite.